Neste vídeo eu vou falar sobre estrutura de memorização e como entender este esquema de aprendizado. Ele faz com que você ganhe tempo e você tenha uma eficiência melhor nos seus estudos. Quando eu falei sobre memorização de texto, eu falei sobre música e falei sobre ritmo, né, memorização ritmada. Aí falei sobre o método sintético e analítico. O método analítico se divide em fragmentado e segmentado. E aí eu trouxe um exemplo aqui de como é que se aplica a memorização de texto usando o método sintético. Eu usei um texto aqui de um Salmo 23, que é bem conhecido de todos, e trouxe um exemplo mais longo, aí onde se aplicaria o método analítico, né? Analítico segmentado, que eu entendo que seja melhor para esse tipo de situação. E aí, quando eu falei sobre isso daqui, eu mencionei que é possível a gente criar uma estrutura de recuperação quando a gente está memorizando texto. Estrutura de memorização não é estrutura de recuperação. Estrutura de recuperação não é estrutura de memorização. São terminologias parecidas, mas são diferentes. A estrutura de recuperação é quando você cria âncoras em todo o texto, aonde lhe ajude caso aconteça um branco ou você se atrapalhe. Você não precisa ter que voltar desde o início para poder repetir e recitar o texto. Você continua de onde parou, você continua o texto recorrendo à âncora anterior. Por exemplo, a âncora aqui é: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aí vamos supor que quando chegou aqui em bondade e misericórdia, eu me atrapalhei e não estou conseguindo dar continuidade. Ao invés de eu começar o Senhor é meu pastor, eu volto daqui, ó, prepara-me. Por quê? Porque eu usei a palavra prepara-me como uma âncora, como uma estrutura de recuperação para dar continuidade ao texto. Então, isso aqui é a âncora. No vídeo que eu falei da curva do esquecimento, eu coloquei aqui embaixo o tripé da memória, que é aquisição, consolidação e evocação. A curva do esquecimento é um processo natural, um processo neurofisiológico, onde a gente vai esquecer a maior parte das coisas que a gente viu durante o dia. E aí a consolidação, ela vai trabalhar no combate da curva do esquecimento, naquelas coisas que a gente julga importante para nós, por meio da repetição, por meio da revisão, por meio do exercício, por meio do resumo, não importa a forma, por meio dos flashcards. A consolidação, ela vai acontecer quando você revisita aquele conhecimento e vai fazer com que ele seja consolidado, porque ele já foi adquirido. E a evocação é quando você consegue trazer aquele conhecimento que você aprendeu, certo? Por meio de uma resposta, numa prova, enfim, você resgata o conhecimento adquirido. E quando eu falei aqui, eu disse que tem uma forma mais eficiente de você trabalhar todo esse processo aqui de memória, de memorização, quando você cria uma estrutura de memorização. E a estrutura de memorização, ela é uma forma de você já trabalhar esse tripé aqui, Tanto é que na curva do esquecimento, a gente colocou consolidação na mesma cor do título. Na estrutura de memorização, a gente colocou evocação na mesma cor do título. Por quê? Porque esta estrutura, ela tem uma ligação muito forte com isso daqui, Ela tem ligação com a aquisição também? Tem. Mas a questão daqui da estrutura é que quando a gente precisa, a gente vai ter um caminho que a gente sabe onde é que está a coisa que foi aprendida e vai lá e traz. Eu trouxe essa imagem aqui de um guarda-roupa, que ele vai representar a estrutura de memorização que nós vamos adotar para a gente. Então a gente tem aqui um guarda-roupa, tem esse negocinho aqui, esse cômodozinho aqui, e tem esse aqui, que é um tipo de cabideiro, enfim, eu não sei como é que é o nome disso aqui. Mas o ponto é, eu sei que aqui eu coloco chapéus, aqui eu coloco bolsas, eu sei que aqui eu coloco toalhas, eu coloco roupa de dormir, sei lá, lençóis. Aqui eu coloco meias, aqui eu coloco outras coisas, aqui eu coloco... Enfim, você sabe aonde vai guardar cada uma das coisas que você tem. E aí, quando chega uma informação nova, um conhecimento novo, que eu estou ativando aqui a aquisição, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma associação. Isso é um processo natural também, tá, gente? A associação é um processo natural. Tudo de novo que nós temos contatos, nós vamos fazer um escaneamento daquele objeto novo e tentar encontrar alguma coisa semelhante que nós conhecemos para fazer uma associação.
Isto é um processo natural, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Não importa a cultura que você for. Se você vê um cemitério, você vai dizer, rapaz, isso aqui está com cara de um cemitério. Como é que você sabe disso? Se você vê um templo religioso, não importa a religião do país lá, do povo, você fala, rapaz, isso aqui está com cara de um local de ritual, de alguma coisa religiosa. E por aí vai. Você sabe, você associa e isso é um processo natural nosso, certo? E aí você vai fazer a associação aqui, sendo que você já vai guardar a informação nos lugares que você conhece, nos lugares que você pré-definiu que seria guardados ali. Você faz uma associação na aquisição e já vai arrumando as informações nos lugares que você sabe que quando você precisar, você vai encontrar, tá lá a informação. Esses lugares que você está guardando, né, que eu estou chamando aqui de estrutura de memorização, é um caminho conhecido seu. Imagina aí, você está na biblioteca, certo? E uma pessoa chega para a bibliotecária e diz assim, eu quero o livro tal. Ela tem duas opções. Ela tem a opção de ir procurar de corredor em corredor, de prateleira em prateleira, todos os livros, o livro, né, buscando em todos os livros o livro que você perguntou para ela, ou ela diz assim, olha, este livro que você perguntou, ele é de tal gênero literário. Aquela seção ali é do gênero literário. Isso aí já encurtou um bom tempo de procura. Por quê? Porque ela disse aonde é que está localizado aquele livro. Mas o que é que a bibliotecária faz? Olha, dentre os gêneros literários que você está buscando, que é esse livro aí, existe autores. Esse autor aí está em tal prateleira. Então você percebe que a coisa vai afunilando. Por quê? Porque os livros, que são os conhecimentos, eles estão organizados de acordo com critérios pré-estabelecidos. Eu vou pensar aqui em algumas formas, né? Estou pensando até em convidar alguns professores para a gente trocar umas ideias, porque como é que isso aqui se aplica na física? Como é que isso aqui se aplica na química? Como é que isso aqui se aplica no português? Como é que isso aqui se aplica em história, em geografia? Se vocês pararem para analisar, os próprios livros, o índice dos livros, ali o sumário, ele já tem uma divisãozinha que meio que é isso aí, ó, é uma organização por tema, por subtemas, por tópicos. Então assim, ele já tem algo nesse sentido, sendo que por algum motivo a gente perde a gente não entende, isso não fica claro pra gente que criar essa estrutura facilita todo o nosso processo de aprendizado e de resgate. É incrível como isso não... às vezes, dependendo de como a gente vai estudar, a gente pode criar uma estrutura que quando a gente vai lá, a gente está trazendo informações de história, de geografia, de português, de química, de física, tudo depende de como a gente vai arrumar a coisa. Então, estrutura de memorização é isso. Esse é um vídeo curto, é um vídeo bem resumido, é um vídeo só para fazer, é uma porta de entrada sobre esse tema. Esse tema aqui, ele é muito grande, ele é gigante. A gente vai aprofundar com o tempo sobre esse tema aqui, como é que isso pode se fazer na prática, mas o ponto é, quando for estudar, estude com inteligência, estude tentando, né, colocando as informações em lugares específicos para que você não fique com o conhecimento perdido na sua cabeça e quando você precisa, você não sabe buscar a informação que você aprendeu, adquiriu. Então, este é o vídeo de hoje. Aqui na descrição vou colocar o link da Supermente, vou colocar um cupom de desconto, caso você tenha interesse, apesar desse vídeo aqui não ser um vídeo falando sobre os flashcards, mas você pode conhecer os nossos flashcards e caso tenha interesse, aproveite lá o cupom e aplique o desconto.